Você se considera um cristão de verdade? E se eu te dissesse que ir pra igreja todas as semanas, todos os domingos, não te faz um cristão? E se eu te dissesse que ler a Bíblia não te faz um cristão? E se eu te dissesse que até mesmo se você pregasse o Evangelho, isso não te torna um cristão? Por mais difícil que pareça, essa realidade tem sido mostrada em muitas pessoas. Pessoas que acham que são cristãs pelas suas práticas de ir a algum lugar, ou até mesmo ler a Bíblia. Porque, primeiramente, ser cristão significa você reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Mas o que significa realmente Senhor? Quando um servo se dirigia ao seu dono, o seu amo, ele sempre dizia Senhor. Porque dizer Senhor é muito mais do que uma forma de respeito. Como nós temos aqui no Brasil, nós respeitamos e dizemos Senhor para um policial, Senhor para uma pessoa mais velha, mas isso não cabe com Cristo. Quando você diz Senhor, quer dizer que Ele é dono da sua vida. Quer dizer que você não faz a sua vontade, mas faz a vontade de Deus. Então como que a gente pode dizer Senhor, Senhor, se nós não praticamos aquilo que Ele diz? É como está escrito em Lucas 6, no versículo 46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Cristo já começa aí. E lá em João 14, no versículo 15 está escrito: se me amardes, obedecereis aos meus mandamentos. E também está escrito em 1 João 3,18: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ações e em verdade. Por isso que Jesus vem trazer em Lucas essa palavra. Como que vocês podem me chamar Senhor, Senhor, se vocês não fazem aquilo que eu digo? Não tem como. É como a gente vê em tantas igrejas, em tantos lugares, e nessa internet da vida, né? Pessoas dizendo, ai, como eu amo a Deus. Aí coloca lá um Reels bem grandão, nossa, como Jesus te ama. Entretanto, cara, dizer amar a Deus não quer dizer amá-lo de verdade. Como é certo? Dizer amar a Deus não quer dizer amá-lo de verdade. Porque se você diz tanto assim, que tem esse amor tão grande por Deus, mas você não pratica nenhuma vírgula da palavra dele, isso não te torna um cristão e isso mostra que você não ama a Deus nenhuma gota, nenhum milésimo da sua vida você ama Ele de verdade porque você não pratica aquilo que Ele diz. É como você vê hoje em dia, é muito fácil você amar, entre aspas, um pet, porque ele não te manda nada, ele não faz nada, ele não fala nada. Porque o amor é uma escolha, é o escolher servir a Deus. Então se me amardes, vocês obedecerão aquilo que eu disse. Então não tem como eu dizer que sou cristão, não tem como dizermos que somos cristãos se não fazemos o que ele diz. Participamos de tudo da igreja, nós servimos na mídia. Ah, eu ajudo varrendo alguma coisa, eu levo isso pra lá, pra cá, eu faço isso, eu toco, eu canto, eu pego. Mas quando o pecado está na nossa frente, na mesma hora o agarramos com todas as forças. Hipócrita. Como diz amar a Deus e não age? Mateus 7:21. Nem tudo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Nós dizemos que algo é pecado para alguém, mas nós mesmos praticamos ele. Dizemos, é errado você ver isso. Mas e quando ninguém está te ouvindo? Nós dizemos, não deve falar desse tipo de coisa, você não deve tratar as pessoas dessa forma, mas você faz a mesma coisa. Que hipocrisia é essa de cristãos que dizemos que somos? De boca, nós somos ótimos cristãos, mas nas ações, somos como qualquer um do mundo. O que te diferencia? Hein? O que te faz diferente de alguém do mundo? Você vai para a igreja? Você crê em Jesus? Você crê que Deus existe? Muito bem. Os demônios creem e tremem. Eles fazem a mesma coisa. Será que a sua fé é do mesmo nível que a deles? Ser de Cristo não é ter um versículo bonito na bio do Instagram. Nossa, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ser cristão é praticar os versículos que as pessoas nunca vão ver. Não adianta eu postar um reel lá muito bonito, cheio de edição, música, coisa linda, uau, que coisa magnífica, mas você não pratica nada daquilo. O versículo da sua bio é algo, nossa, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
E a sua vida, meu amigo? Ser cristão é você praticar os versículos que as pessoas talvez nunca vão ler. Ou se leem, são os versículos que talvez você não vai conseguir colocar numa bio do Instagram. Mas a sua vida vai ser um livro mostrando a Cristo. Efésios 4, 21, 24. Se é que de fato o ouvistes, nele fostes instruídos conforme a verdade que está em Jesus, a vos despir do velho homem, do vosso procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores, e a vos renovar no espírito da vossa mente, e a vos revestir do novo, criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Esse versículo é bem claro quando diz: vocês, se realmente ouvistes, se vocês realmente se converteram, vocês têm que deixar a sua vida velha. Não é viver da mesma forma. Como Cristo disse, não se põe vinho novo em odres velhos. Não se põe remendo de roupa nova em roupa velha, porque o odre irá se estragar, e o vinho juntamente, assim mesmo como a roupa irá se estragar totalmente, porque o remendo estragará a parte que estava o buraco. O que isso quer dizer quando Cristo usa essa palavra? Não tente querer pegar apenas uma parte do evangelho. Muitos amam a palavra Jesus te ama, mas não querem o Deus de justiça. Muitos amam a palavra que diz: nossa, você é vitorioso, mas não querem a parte que diz que nós seremos perseguidos por servirmos a Cristo. Muitos querem as bênçãos, mas não querem o abençoador. Muitos querem as demais coisas que Jesus disse, mas não querem buscar o reino em primeiro lugar. A vida com Cristo é renúncia. É como ele mesmo disse: quem põe a mão no arado não deve olhar para trás. Você tem que saber o que você está fazendo. Essa é a melhor decisão da sua vida. E você vai continuar com a mesma vida de antes. Que venhamos viver em santidade, pois é o próprio Cristo quem nos capacita a viver em santidade. Não é pela nossa própria força, porque em Romanos 8, 3 ao 4 está escrito: pois o que para a lei era impossível, visto que se achava fraca por causa da carne, Deus o fez na carne, condenando o pecado, enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado e como sacrifício pelo pecado, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós não temos desculpa para viver nesta mediocridade espiritual, pois o próprio Deus é quem nos capacita. Não tem como dizer: a tentação é muito difícil. Ainda tem aqueles que culpam Satanás. Não, o diabo me fez cair nisso. Cara, nós não somos mais escravos do pecado, como também está escrito lá em Romanos 7. Nós não somos mais escravos, pois aquilo que para a lei, o que era a lei? A lei são os 10 mandamentos e o resto, que fala como devemos nos conduzir como pessoas de Deus. Então, o que para a lei era fraca, porque a lei era enfraquecida por causa da nossa carne, por causa da nossa natureza carnal. Nós não conseguíamos praticar a lei, nós não queríamos conseguir, mas por causa de Cristo, por causa do seu sacrifício, agora nós somos capacitados a viver nisso. Se dissermos que somos cristãos, mas não vivemos em santidade, isso é uma incongruência, isso é completamente contraditório. O reino dos céus custa tudo, pois o nosso tudo é apenas miséria. Como assim, Arthur? Não entendi isso. Tudo o que nós queremos. Queremos prazeres momentâneos. Queremos riquezas passageiras. Queremos coisas que possam preencher um vazio existencial. Isso tudo é miséria. Isso tudo é vaidade. Mas o reino dos céus custa tudo. Custa você deixar essas coisas que não fazem o menor sentido. E custa tudo porque lá em Mateus 13:44 está escrito: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo que um homem esconde depois de achá-lo. Então, em sua alegria, vai vender tudo o que tem e compra aquele campo. O evangelho não é sobre massagear o seu ego, é sobre destruí-lo. Você não tá nessa para fazer a sua vontade. Triste, né? Forte, né?
Mas é uma verdade que você precisa ouvir, que esses codes não vão te contar. A verdade que está explícita na Bíblia, mas que nós temos medo de abrir, porque precisaremos mudar a nossa forma de agir, não é? O evangelho não vai amassagear a sua carne. Ele vai destruí-la, porque é exatamente a sua carne que está te destruindo. Cara, para pra pensar. O inferno é eterno. Você tem noção do que é eterno? Não vai acabar, cara. Você vai ficar eternamente se continuar a prática do pecado. Eternamente queimando no inferno. Sabe o que é passar eternamente e nunca acabar? Quando a pessoa estiver sofrendo, e quando ela achar que não vai aguentar nunca mais, isso vai continuar pra sempre. E pra sempre. Te proponho imagina agora, imagine o nada. Imagine nada. Você deixou de existir. Provavelmente a primeira coisa que veio na sua cabeça foi uma tela em preto. Talvez algumas pessoas em branco ou algo do tipo. Mas se você parar pra pensar, não tem como ser isso. Porque o nada é nada. Se você deixasse de existir, seria nada. Você não tem como pensar no que é um nada. Sabe por que você não tem como pensar em nada? Porque o ser humano não foi criado para deixar de existir. Da mesma forma, quando algum ente querido seu morre, você pensa na mesma hora, é algo instintivo. Nossa, cara, acabou? Como assim? Acabou tudo? Acabou, já era? Terminou? Só isso? E o resto? E agora? Não vou ver mais essa pessoa? Isso vem do espírito da pessoa porque Deus não criou o ser humano para ele morrer, nem para deixar de existir. Sabe por quê? Porque todos os seres humanos e também os anjos têm um destino eterno, ou eternamente no inferno, ou eternamente com Deus. E isso cabe a você decidir. E é uma escolha tão simples. Tão simples. Uma pessoa devia assim estar olhando lá pro céu e falar assim, cara, tá afim de ir pro inferno não, hein? Vou parar de fazer isso. Não compensa não. Deveria ser tão simples. A pessoa simplesmente, cara, vou continuar nesses prazeres momentâneos. Eu vou continuar ficando preso nesse jogo horas e horas pra me afastar de Deus eternamente? Por que eu vou trocar Deus? Uma alegria, uma felicidade que vai durar tanto aqui na terra, enquanto lá no céu eu vou ser preenchido na terra e no céu. Por que eu vou trocar isso por esse momento tão mísero e sem sentido? Devia ser algo simples de nós pensarmos, mas a gente fica nessa mediocridade, fica dando ouvidos para a nossa carne e para Satanás, pois nós não queremos que o nosso ego seja destruído. Nós não queremos que as nossas vidas sejam destruídas. Como assim? Tô destruído? Deus não faz isso. Deus me ama. Deus não vai destruir ninguém. Deus te ama tanto, que Ele foi capaz de morrer por você para destruir a carne, para destruir o pecado que é em você. Alguns cristãos pensam, Jesus morreu só para me livrar da condenação. Como que Ele vai te livrar da condenação e não vai te livrar da causa da condenação? Como? Isso não faz sentido. Como Cristo vai me livrar do inferno se eu continuo no pecado? Isso é totalmente injusto, porque Deus é justo. Como que Ele vai deixar você assim, enquanto outras pessoas estão fazendo a mesma coisa? E totalmente irracional. Cristo não veio a massagear o seu ego. Cristo veio te trazer salvação e vida eterna. Nós somos realmente cristãos de verdade, pois filhos de Deus são aqueles que praticam. Não me adianta ler a Bíblia toda e não praticá-la. Não me adianta nem que eu lesse a Bíblia 50 vezes, se fosse possível, 1000 vezes. Se eu não praticar ela, eu continuo sendo uma pessoa falsa. Que nós voltemos ao primeiro amor e às primeiras obras. Se lembra da primeira vez que você se converteu, daquele início, daquela fome e sede que você tinha, e você pensa, nossa Senhor, eu tinha aquilo, mas hoje eu tô desse jeito, será que tá mais difícil? Irmão, não é porque está mais difícil, é você que está mais fraco. Porque enquanto você alimentar a sua carne, é ela que vai estar mais forte. Naquela época, o seu espírito estava forte, porque o seu tempo com a Bíblia era maior. O seu tempo na oração era maior. Você praticava a palavra de Deus. Hoje você pode até saber muito de Bíblia, mas não adianta se você não tem vida com Deus. É preciso voltar, porque nós não devemos ser encontrados em falta naquele dia. Não devemos ser encontrados apenas como cristãos rasos,
Como Cristo disse em Mateus 7, muitos me dirão naquele dia: Senhor, em teu nome curamos, em teu nome profetizamos, pregamos, fizemos maravilhas em teu nome, Senhor. E incrivelmente Jesus não vai virar para eles e vai dizer: não, vocês estão mentindo, vocês não fizeram nada disso no meu nome. Não, Cristo não vai dizer isso, porque essas pessoas realmente fizeram isso. Elas pregaram, elas fizeram curas e maravilhas, até expulsaram demônios. Mas Cristo vai se virar para essas pessoas e vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ei, se você visse a sua vida hoje, para ver a sua vida hoje. Eu não quero apontar o dedo para você, eu não quero te acusar ou coisa do tipo. Eu quero que você entenda. Você está sendo realmente um cristão salvo? Você tem certeza da sua salvação? Cristo quer te salvar. Jesus te ama e não quer que você continue no pecado. Você compreende isso? Deus não escolheu nada disso para nós. Deus não escolheu que estivéssemos no pecado e vivêssemos neste vazio. Eu sei como é, todos os dias. Você chega em casa, pega o seu celular e passa o seu dedinho no TikTok ou Instagram e vai passando, e vai passando, e vai passando, tentando encontrar algo que você nunca encontra. E quando você coloca sua cabeça no travesseiro, aquele vazio inigualável no seu peito. Uma tristeza que você não entende o porquê está. Nossa, eu ri tanto daqueles reels, daqueles videozinhos curtos. Isso não é capaz de te preencher. Esse vazio é do tamanho de Deus. E só Deus pode preencher esse vazio. Você é ou não é um cristão? Ser cristão significa ser um pequeno Cristo. Ser uma imagem de Cristo. Ser a imagem e semelhança dele. Você imagina Jó. Jó foi chamado justo, irrepreensível, íntegro. Agora imagine você. Se o próprio Deus, porque foi o próprio Deus que disse isso para Jó. Se o próprio Deus escrevesse um livro sobre você, o que ele diria? Ah, esse é íntegro, justo. Ou o que ele diria? Infelizmente, esse não entendeu o meu amor. Esse apreciou mais o pecado do que a santidade. Irmãos, eu não quero ouvir isso do meu pai. Eu não quero e eu não quero que vocês ouçam isso também. Certo? Então o que eu faço? É mais simples do que parece. O melhor caminho para o arrependimento é a entrada. Você foi muito longe nos seus erros. Decida agora voltar. Volte às primeiras obras. Esse vídeo é pra você que se vê frio, que se vê distante e sabe que está distante e sente esse vazio dentro de você. Volte às primeiras obras. Busque ao Senhor enquanto você o pode achar, porque haverá um momento em que não dará mais tempo. Ou ele virá, ou você acabará e a sua vida também acabará. Pois essa é uma realidade, um dia tudo vai acabar. Volte para Cristo. Ele está de braços abertos para te enxugar, para te limpar. Entenda o amor de Deus. Entenda como Ele te ama e foi capaz de morrer por você para te livrar deste pecado. Deus quer filhos íntegros. Ele quer que você o ame de verdade e sinta o amor dele de verdade. Arthur, mas eu sinto que eu não tenho força. Você não tem força. Por isso mesmo que Cristo morreu por você, para te dar a força. Se achegue ao trono da graça, como está escrito lá em Hebreus, e se fortifique no Evangelho de Cristo, e se fortifique nessa verdade. Volte às primeiras obras. Volte. Jesus te ama e eu também. Fica com Deus.